Bom dia, meus queridos, muito bom dia. Nesse tempo que nós estamos vivendo aí de um pouco de confinamento, de isolamento social, um tempo diferente para nós que estamos tão acostumados ao movimento do trabalho, aos encontros entre as pessoas. Um tempo em que nós estamos vivendo com base, ainda bem, que a tecnologia nos proporciona essa vida com base no meio virtual, né? A comunicação, a gente consegue visualizar, a gente consegue falar, né? A gente consegue, com esses meios que nós desenvolvemos, continuar interagindo, né? E é importante para nós, como seres humanos, continuarmos interagindo, falando, nos conectando, né? O homem, ele precisa do outro, ele depende do outro. Ele tem essa necessidade, né? Ele como animal gregário consciente, ele busca o tempo todo essa conexão com o outro, essa aceitação do outro, essa vida junto ao outro, né? Então, nós hoje vamos falar um pouquinho de ética e sociedade, né? Afinal de contas, nós como seres conscientes que somos, criamos regras. Às vezes as obedecemos, às vezes não as obedecemos, mas nós somos seres pensantes, somos seres que o tempo inteiro estão refletindo, né? Agora mesmo nós estamos vivendo um monte de situações que exigem reflexões sérias, né? Reflexões, tomadas de decisões sérias, né? Temos aí um problema com a questão da saúde humana, em que todo mundo tem que se mobilizar para tentar preservar a saúde do maior número possível, para tentar evitar um contágio por meio desse vírus aí, do coronavírus, né, do Covid-19, uma coisa catastrófica para a humanidade, porque nós pretendemos continuar por aqui e continuar por aqui com um pouquinho de qualidade de vida, com um pouquinho de alegria, com um pouquinho de felicidade, não é verdade? O homem precisa disso, o homem depende disso, o homem quer isso, né? Então, e talvez nesse momento nós precisamos refletir se a forma como nós estamos conduzindo a vida nesses momentos anteriores a essa situação tem sido realmente ético, tem sido realmente correto, tem sido realmente equilibrado, né? Nós precisamos entender que o homem, ele tem a possibilidade de fazer da vida o melhor ou fazer da vida o pior, não é? Ele tem a racionalidade, ele tem a intelectualidade, ele tem a espiritualidade, e ele deve usar esses elementos, essas ferramentas a favor da humanidade como um todo, mas sabemos bem que na prática não é isso que acontece. Nós criamos ao longo da vida situações e grupos, instituições e questões hegemônicas, questões de poder e várias outras questões que não demonstram a nossa preocupação efetiva com a humanidade como um todo, com as regras para uma universalidade, com a economia sendo usada para todos, né, com todas as questões sociais sendo bem atendidas, né? Então, cabe uma reflexão aqui, né? Será que agora nós vamos, a partir dessa situação, mudar um pouco o nosso foco, a nossa maneira de viver? Em primeiro lugar, eu quero dizer que ética é a lei do ethos. Ethos é morada, né? Morada humana. Ethos é onde eu habito, é onde eu convivo, é onde me relaciono, né? E a ética, do ponto de vista da filosofia ou da própria questão humana, ela tem duas vertentes. Eu tenho uma ideia, o homem quer uma ideia de bem, uma ideia de Deus, por exemplo, mas por outro lado ele tem uma índole, uma característica histórica, uma característica própria dele. Então, nesse sentido, a gente cria nesse ambiente chamado ethos, né, características ou caráteres, né? A gente fala de caráter. O que é o caráter? É quando eu sei o que tenho que fazer, eu tenho uma vontade de não fazer, e eu moldo o que eu sei que eu tenho que fazer com a vontade que eu tenho que fazer e crio um equilíbrio, né? Eu desejo transgredir, mas há um bem maior em mim que não me deixa fazer isso, que tenta me mostrar que isso não é legal. E aí, esse bem maior pode ser Deus, ele pode ser as regras sociais, pode ser as leis, pode ser norma, pode ser um contrato, pode ser o que eu decidi no meu grupo ou para a minha vida. Tá tudo bem? Bom, então, questão ética tem a ver com essa questão do ethos, essa lei do ethos, e aí a gente tem uma definição na filosofia que eu acho ela bem interessante, ela tem um pouco a ver com o que Aristóteles propõe. Ele vai dizer que o homem é capaz de deliberar, de racionalizar, é capaz de pensar sobre a própria condução. O homem é um animal político, é um animal social, o homem é um animal lógico ou animal racional.
Então, esse homem como animal racional, ele tem esse espaço da ética, que seria uma reflexão, a parte reflexiva humana. Por outro lado, o homem tem a aplicação dessa ética, que seria o âmbito moral, o âmbito da prática, o âmbito da ação. Então, toda vez que eu falo em ética, entendam, reflexão sobre a moral. Toda vez que eu falo em moral, entendam, ação humana com base em leis, normas, regras, tradições, costumes, etc. Dito isso, a gente precisa pensar o seguinte: então, como eu vou me conduzir ao longo da minha vida, como eu vou determinar como a minha vida vai ser, tem a ver com esse processo reflexivo interno e tem a ver com a minha atuação do ponto de vista externo. Todas as vezes que eu transgrido do ponto de vista moral, eu posso e devo ser, muitas vezes, punido, porque eu transgredi uma coisa que eu mesmo concordei com ela, uma lei, uma norma. E todas as vezes que eu reflito sobre essa lei ou essa norma, pensando se ela é justa, se ela não é justa, aí eu estou no campo ético. Então, em sociedade, o homem precisa desses dois âmbitos, o homem vive esses dois âmbitos, porque o homem é racional, ele é político, ele é social. E aí, para a gente pegar essa questão ética, ou essa questão da ética e da sociedade do ponto de vista emocional, todas as vezes que eu transgrido aqueles valores que eu adquiro ao longo da minha vida, eu acabo tendo algum tipo de conflito no âmbito emocional, né? Ou seja, se eu sei que eu não devo mentir e eu minto, isso altera a minha questão emocional, a minha questão intelectual às vezes, né? A minha questão de sentimento às vezes. Se eu sei que eu não devo roubar e roubo, isso também altera essa minha perspectiva de sentimento, de emoção. Então a ética e a moral, ela está estreitamente ligada à questão emocional, estreitamente ligada à questão da condução do próprio ser, do próprio indivíduo. Então eu preciso realmente refletir nesse momento, principalmente que a gente está vivendo essa situação tão complicada, como é que a gente, como indivíduo, como sociedade, como humanidade, devemos nos comportar nesses momentos e em tantos outros momentos, né? Então espero que vocês tenham entendido essa distinção e que vocês possam me mandar um feedback depois de como vocês acharam essa aula. Obrigado.